Todos vocês estão ficando velhos também, lembrando. Mas a gente não tá ficando chato que nem você. Claro. Tá no ar. Ai, desculpa. Boa noite, gente. Tá no ar. Sejam bem-vindos nesta quinta-feira para mais um Pode Construir. Desculpa, a intimidade é problemática às vezes. Nós estávamos reclamando de um dos convidados, que somos amigos antigos, então nós temos que reclamar. Gente, começando, não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho, aquele joinha, tá? E vamos interagir, façam perguntas. Hoje o assunto é muito legal. 2 arquitetos malucos que resolveram escrever. Isso a gente não pode nem falar. Vou apresentar o que eu tenho menos intimidade, porque ele é uma pessoa mais séria e dá para conversar. O outro depois eu apresento. Não, tô brincando. Gente, o Gino, que é o nosso, arquiteto que falou, junto com o louco do outro, Gino Calacato, né? Caldato, desculpa. E aí falou de Oswaldo Correia Gonçalves, arquiteto cidadão, e fez também sobre a construtora do Roberto Simonsen, uma grande construtora que muda vários paradigmas. E também nosso querido Rui Debs, arquiteto sensacional, maravilhoso, e era dele que a gente estava reclamando, que ele tá ficando velho e chato, que fez a taxa jurado, né? Que é o nosso arquiteto tempo, né? que não é arquiteto, que faz tempo. Ó, tá vendo? Começou, tá? Obrigado, meninos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Vanessa. Vamos aí, Gino. Vamos falar dessa sua vida, essa vida sua de arquiteto. Bom, acho que vou vender meu currículo É. para conseguir um emprego. Por quê? Por que arquitetura? Não, brincadeira, porque a arquitetura, isso aí vai remontar talvez a minha infância e adolescência, né? Eu passei a infância desenhando junto com meu irmão, tenho irmão gêmeo. Acho que essa é uma das grandes vantagens de ter irmão gêmeo, porque você faz tudo em conjunto, né? Então, infância, nós... E você é de Santos? Santos. Eu acho que talvez tem um fato histórico que é relevante aí, que acho que converge para entender esse final da arquitetura. Quando nós éramos crianças, a gente era de Santos, fomos para morar num sítio perto de Campinas, né? Na época de chumbo da ditadura, né? A família teve que sair de Santos. E depois nós retornamos 6 anos, passados 6 anos. Quando nós retornamos para Santos, eu não tinha amigos. Tínhamos 10 anos de idade, não tínhamos amigos. E passamos a ficar num apartamento. Então você imagina, né? Morando num sítio que era enorme, né? No meio do mato. E os 2 bichos do mato voltaram para Santos e não tinha amigos, não tinha nada, morando num apartamento pequeno. Então ali era o nosso universo. E a gente passou a desenhar, produzir brinquedos, usar da criatividade, né? E sem dúvida alguma foi um período muito fértil para isso. E talvez começou aí a nossa vocação, tanto que eu e meu irmão fizemos arquitetura, né? E da arquitetura eu já tinha um interesse muito grande por história, né? E eu gostava muito das aulas de teoria da arquitetura, me identificava muito. De tal modo que eu optei na minha profissão por me especializar na área do restauro, né? Eu tive uma empresa que trabalhei por 30 anos nesse ramo, continuo, né? Tinha sociedade com uma outra arquiteta que ela se aposentou e eu então fechamos essa empresa, eu abri uma outra e eu ainda continuo atuando, né, com essa especialidade também. Nossa, você conheceu uma amiga, ela ama Luciana Firmino, uma arquiteta que faz os Itaús da vida aí. E ela tá no restauro, ela ama. Ela fez um curso em Santos de restauro. Né? Eu que era professor do curso. Você que é, então ela deve aparecer, porque ela assiste sempre. Luciana vai estar aí. Ela tá fazendo mestrado agora no Mackenzie, mas ela fez então teu curso. Exatamente, porque era o único que tinha em Santos. Foi 2 colegas, a arquiteta Leila e a Cássia Magaldi, Leila Diego e a Cássia Magaldi, que eram as coordenadoras do curso. E eu fui convidado para ministrar algumas aulas nesse curso, né? Sempre, esse curso já existia faz muito tempo. Admiro vocês, gente. Admiro. Você não admira? Quem mexe com restauro, o cara sofre. Os cabelos brancos foram por causa disso. Imagino! E você é professor além de graduação, Sim, não?
passei a dar aula, né? É um pouco isso, né? A vida vai te levando, a vida profissional vai te levando para o caminho que você nunca imaginava. Eu pensei que ia ficar só nesse universo. E esse universo de obra é muito desgastante e você também acaba se deteriorando intelectualmente, né? Você passa a ter que falar o idioma do peão para eles poderem entender, então mano. você vai ficar... E aí eu recebi um convite de uma colega para dar aula, enquanto ela ia tirar licença na faculdade que eu me formei, que é a Faculdade de Arquitetura de Santos. E ali eu passei a ter gosto durante aquele período e fui convidado para continuar. E quase 30 anos nessa atividade. Claro, desse processo eu tive que me qualificar, fiz mestrado, fiz doutorado. E o resultado E o resultado está aí, né? Quer dizer, e a pesquisa está aí. Claro que esses não foram os primeiros, né? Existem oito livros atrás deles, né? Então, na área da arquitetura, na área da história da fotografia, que era um tema que sempre me despertou muito interesse. E aí, felizmente, eu e Rui foi meu contemporâneo na faculdade. Infelizmente, você conheceu o Rui Debs. Infelizmente, né? Infelizmente. É recíproco. E eu percebo que foi uma coisa assim divina que me colocou no caminho dele para tentar fazê-lo... Melhor não, mas não tentar adianta. melhorar um pouco esse final de vida que ele tem, né? Fazer de mim um cidadão. E foi aí que nós fizemos o livro Arquiteto Cidadão. sobre Oswaldo Correia Gonçalves. É que depois da arquitetura proibida, quem sabe se saía cidadão, né? Não tem dúvida. Pois Por favor, seu Rui Debs, se apresenta. A gente tenta melhorar você. Vamos ver se a gente consegue hoje, se várias pessoas compreendem. Eu acho que vocês vão perder tempo. Alguns tentaram e não conseguiram mesmo. Nós já te levamos até pra cá, pra lá. É verdade. Vocês já me carregaram para enfim. Fala aí, Rui. Vamos. Você é de Santos também, Rui? Sou santista, que nem o Gino, só que... Só que santista. Só que um pouco mais... Malandro. Mais antigo. Frequentamos as mesmas coisas, as mesmas praias, as mesmas ondas. Surfamos as mesmas ondas e tal. E, enfim, fomos nos encontrar na faculdade. Só que a nossa afinidade acadêmica bateu mais na frente quando eu, depois dele, né, entrei para a FAU de Santos, nossa ex-escola, para lecionar lá. E, enfim, também assim como o Gino, eu me qualifiquei, não tanto quanto ele, porque eu sou meio desqualificado. Eu fiz o mestrado, né? Eu fiz o mestrado. Quem não te conhece, te compra, meu bem. O mestrado eu produzi, saiu esse livro, né? Que acabou dando certo, enfim, e foi um início para mim bem interessante. E eu pude, a partir dele, conquistar outros espaços, né? Dentro da área da arquitetura e dentro da área acadêmica. Você bem se lembra que nós lecionamos juntos lá na EMB Morumbi, fomos colegas de... Fui sua chefinha. Foi minha chefe, né? Me defendeu lá quando veio uma chuva Melhor de bala. Não, menor não, vamos falar disso. Imagina, não vou falar balas, nisso. Enfim, aí... Pois bem, eu acabei me enveredando pela área acadêmica, né? Eu fiquei muito tempo assim, um pouco menos que o Gino, e acabei me aposentando. Vamos dizer, a pandemia, forçou um pouco isso, acelerou um pouco mais esse processo, né? Senão eu ainda estaria tentando lecionar, né? E agora eu estou me dedicando, junto com o Gino, de tocar uns projetos literários aí, uns projetos... E super legal. Vocês sabem que a gente estava etc. falando antes de começar. Eu sou apaixonada por tudo isso aí que vocês estão falando, né? Artaxo Jurado, eu sei que Gino tem uma certa... brincando. Mas assim, eu acho esse cara... espetacular, porque na verdade não é arquiteto, é um autodidata. E assim, vocês trazem ele começa em Santos, não é isso, Debs? Não, ele começou em São Paulo. Começa em São Paulo mesmo, São né? Paulo. A gente vai ver lá atrás, Rio de Janeiro, mas aí ele fazendo feiras, né? Uma outra... Gente, mas eu adoro os prédios coloridos deles. Não é uma coisa... estranha, mas ao mesmo é uma coisa. Você tem que entender o seguinte: quando você olha um edifício de Artaxo Jurado, você vê e fala assim: será que eu gosto? Aí você olha de novo. Eu acho que ele é bonitinho.
Aí você vai vendo e vai acostumando, você fala, nossa, não é que o cara fez uma coisa legal? Mas você tocou num assunto que eu me identifiquei, porque quando eu comecei a fazer o curso de arquitetura, eu olhava os prédios do Artacho com uma certa repulsa, porque parecia Isso, quando você um passava mau em São gosto. Paulo. É. Eu passava em São Paulo também, olhava e falava, gente, será que deu ruim? Mas ao mesmo tempo ele tem um encanto. Ele parecia ser ele tinha um certo excesso, né, de ornamentação, de cores. Sim. E na época que eu fiz a faculdade de arquitetura, na década de 1980, ainda estava no auge uma arquitetura do concreto aparente, né? Quer dizer, onde se pregava uma postura ética do arquiteto diante do canteiro de obras, que era da verdade estrutural. Gente, eu vou né? mostrando enquanto ele vai falando. Da aqui. verdade, da verdade da questão ética com relação à ausência do revestimento, né? E ele exagera. Né? Então, e o Artacho era o oposto, a obra do Artacho era o oposto, e sobretudo começou a recair um preconceito muito grande pelo fato de ele não ter sido um arquiteto de formação acadêmica, né? Ele ter sido um arquiteto de formação autodidata. O que, claro, né, para quem é estudante, isso era um elemento de confronto, né? E de conflito também. Como que uma pessoa que não fez um curso de arquitetura sabe fazer projeto, né? E projeto. Então a gente carregou muito, né, de preconceito essa obra. Porém, no final do meu curso, já estava em voga no Brasil uma série de discussões sobre a pós-modernidade. E o pós-moderno trazia a volta da cor, né, como um elemento característico dessa obra. Gente, meu sonho é morar nesse edifício. Vocês desculpem. Meu sonho. Quem não olha, gente, quem não conhecia Tacho Jurado, só de olhar esse edifício já sabe quem é. Pois bem. O Santo Nohê. E aí, só finalizando, começamos a olhar a obra do Artacho com olhos um pouco menos críticos, né? Sobretudo porque essa cor. E a obra do Artacho começou a tornar-se, ficar em evidência, né? Pelos arquitetos recém-formados de uma outra geração. E foi esse arquiteto de outra geração que, e eu enquadro o Rui nesse processo, que trouxe vida, né, e importância à obra desse personagem, que está aí agora em livro. Que não tem mais. Que não tem Segundo mais. o autor, falou para mim, para Gino, quem comprou, comprou. É isso. Quem ganhou, ganhou. Agora, nós não sabemos quem ganhou, né, Gino? Eu estou pensando em colocar daqui, eu acho que no Mercado Livre. Vamos, nós dois. Gente, Boa. querendo, eu e Gino, nós vocês temos. compraram, então? Foram vocês, então? Fomos nós dois que compramos. Foram Você foi vocês que mentira compraram? que você foi para Paris, fez uma viagem de volta ao mundo com esse livro. Com ele tá? embaixo do braço. Tudo. E todo mundo que ele chegava, que era amigo, ele falava, você quer meu livro? Imagina. Aí você falava assim, eu vou ganhar. Imagina. Eu autógrafo, vou dar um autógrafo. Aí o que ele fazia? Custa tanto. Porque Por aí. na minha mão é mais barato. Foi assim que eu fui enganado. Eu também. Gente, mas é um baita do livro e pena que não tem mais. Eu e o Gino tem. Liga pra nós. A gente tá... Olha, eu confesso o seguinte, quando eu vi esse livro, eu fiquei surpreso pelo conteúdo informativo sobre o Artacho. Porque a gente imaginava aqueles dois edifícios de Santos, mas os outros que nós vemos em São Paulo, que são sempre muito evidentes. Mas... Pá de feira. Você quer saber? O Santo Nohê, até então, eu não sabia que era da Artacho. Pois é. Eu sabia os do centro. Eles chamam o Santo Nohê de uma mini Higienópolis. Não, mas o Santo Nohê, eu falo que é o mais sóbrio que ele faz em matéria de cores. Em matéria de acabamento. Ele faz uma coisa até sóbria. Perto dos outros do centro. Bom, deixa eu colocar umas coisas que eu acho importantes, que foram assim, quando eu me deparei, quer dizer, quando eu comecei a estudar o Artacho Jurado, que eu me aprofundei, e aqui eu tenho que também fazer uma ode a um amigo que infelizmente partiu no mês de maio, o Marco Aurélio, que me ajudou muito com esse trabalho, que ele é sobrinho do Artacho Jurado, né, e é um cara de quem eu me aproximei, e eu comecei a estudar a fundo o Artacho Jurado, quando também consegui o material, né, imagens, etc., eu me deparei com o horror, né, que os arquitetos tinham
frente à obra deles, né? Ou seja, então eu me deparei com uma patrulha ideológica, né, de arquitetos, que essa patrulha também é assim, era uma coisa que se formava e desaparecia instantaneamente. Às vezes surgiam textos em jornais, textos em revistas, etc, etc, e batendo muito forte no Artacho Jurado. Curiosamente, ou sei lá, o destino lá na frente vai me colocar junto com o Gino nesse livro, que é do Oswaldo Correia Gonçalves, que eram justamente esses caras que estavam nessa patrulha, mas aí eu descubro por que eles faziam isso. Porque eles estavam numa batalha assim, ferrenha para consolidar a profissão de arquiteto no Brasil. E existiam os Artaços Jurados pelo caminho. Entendi. Que eram autodidatas, né, e que não eram aceitos, primeiro porque ele era um filho de imigrante, ele é paulistano, mas um filho de imigrantes, e havia uma xenofobia, isso daí é fato, né, não tem como negar uma coisa dessa, e ele era rechaçado. Mas por que ele era rechaçado? Por que ele era o único que era rechaçado? Porque ele era um alvo fixo? Não, porque ele fazia muito estardalhaço no lançamento dos prédios dele. Então o jurado aparecia com muita facilidade, ele punha a cabeça para fora. Era um baita de um comerciante. Sem dúvida, sem dúvida. Ele entendia muito de marketing, né? E ele não tinha filtro, o cara fazia, ele era um frontman. E ele ia fazendo as coisas porque ele não tinha a menor censura, como eu disse, porque ele projetava para quem? Para a construtora dele. Então ele não devia nada para ninguém, dele e do irmão, né? Do Aurélio, cujo filho era o Marco Aurélio. Enfim. Com isso, eu pude fechar esse circuito, quando a gente lança o Oswaldo Correia Gonçalves, Arquiteto Cidadão, eu pude fechar esse circuito e entender quem eram esses caras e o porquê que eles estavam fazendo. Último lançamento, é o último, né? Esse está vendo nas boas casas do ramo. Nas boas casas do ramo, pode falar com o Rui. Mas fala com o Gino, porque o Rui pode inflacionar, tô brincando. Esse ainda existe. Esse ainda existe, gente. Lançado recentemente. Foi em março, o lançamento foi em março, aconteceu lá em Santos. Esse livro, hoje não sabemos da história, uma história longa, deu quase 2 décadas de idas e vindas. Foi difícil para burro, a gente muitas vezes acreditou que não ia sair. Gente, para os mais novinhos, né? Vamos falar que o Oswaldo Correia, na verdade, é o autor do projeto sobre as ondas, que eu acho que é o mais famoso. Com o Jaime, né? O Jaime Fonseca Rodrigues. Mas é um dos mais famosos dele, né? Sem dúvida. Sim, acho que também se notabiliza no conjunto de obra do Oswaldo a arquitetura corporativa do Sesc Senai. Sim, né? Sesc Senai. Foi a primeira arquitetura. Foi o primeiro arquiteto contratado por essa instituição a projetar uma série de unidades pelo interior do estado de São Paulo e também na capital. E foi ele, então, que trabalhou, né, a formação de uma arquitetura que desse uma identidade para essas duas instituições. É sensacional, mas super modernista, né? Super moderno. E era essa turma aí que não gostava do Artacho Jurado, porque justamente eles estavam querendo, só para finalizar, né, consolidar a profissão, e de repente tinham pessoas que não eram formadas, né, e isso daí, de uma certa forma, ia contra o pensamento deles. E eles estavam numa batalha que não foi fácil. Mas eu vou falar que é uma batalha que a gente vem até hoje, né, gente? Muita coisa. Mas aquela foi mais... o pessoal até... Era o início de tudo. Eu acho que os críticos de arquitetura fazem um recorte dessa época como sendo a fase heróica, né, da arquitetura moderna. Eu concordo com essa observação do Rui e até acrescento pelo fato de que esses arquitetos pioneiros de uma arquitetura moderna, entre eles Oswaldo, Vila Nova Artigas, Nise de Mello, enfim, tantos outros, eles eram não só um arquiteto de prancheta, né, mas eles tinham múltiplas atividades voltadas à valorização e consolidação da profissão. Eles eram professores, eles atuavam nos órgãos de representação de classe, formaram esses órgãos de representação de classe, como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, criaram eventos para valorizar a profissão. As bienais, né? Como as bienais de arquitetura. Os congressos de arquitetura. Né? Fizeram, o IAB acabou sendo o grande, vamos dizer assim, a grande entidade que fez pressão junto aos governantes para contratar arquitetos. Hoje está menos, mas eu acho que ainda continua o IAB mais forte que todos. Né?
tem mais tradição, né? E aí você vê esse grupo de arquitetos que era grande, se depara com um profissional bem-sucedido, com Artacho Jurado, fazendo grandes obras, né? E esses arquitetos ainda não tinham obras do porte que o Artacho estava fazendo. E vendendo Né? tudo. Pode-se dizer que o edifício moderno de maior expressão à época foi o edifício sobre as ondas que você se referiu, né? Na década de 1940. Época que o Artacho já estava numa outra, vamos dizer... Uma outra pegada. Outra pegada. Então, você imagina como eles olharam. E essa visão foi trazida de geração em geração, né, de que o Artacho pouco valia, enquanto um profissional sério. E, na verdade, hoje já não é mais. Né? Hoje é reconhecido, inclusive, até por arquitetos dessa geração que reconhece, né, a importância da obra do Artacho no cenário da história da arquitetura. Eu acho que todos têm seu valor. Eu acho que a arquitetura brasileira, eu gosto do Artacho, gosto de Oswaldo, gosto de alguns arquitetos, todo mundo fala de Niemeyer, mas eu gosto de alguns arquitetos que fazem a diferença, né? Eu falo quando o Oswaldo ele faz o Sobre as Ondas junto com o Jaime e o Artacho Jurado, eu falo que os caras eles saíram da curva, né? Por mais que o Oswaldo seja mais modernista e tenha uma escola por trás dele, tem toda uma teoria, tem todo um estudo, né? Eu falo que ele não vai na mesmice de todo mundo, né? Ah, não. Ele tinha vamos dizer, o traço dele, a característica dele. Não, e ele dele. tinha um traço de aquilo que a gente estava falando antes. Os dois vão para paisagem, os dois vão para conceitos diferentes, os oito. Apesar de Oswaldo ser muito mais... entrar numa escola mais modernista na época, e o Artacho tá pouco se lixando se é moderno ou não, ele quer mesmo trabalhar e mostrar as formas, como você falou, às vezes até rococó, que você olha uma obra e você fala assim, não sei se eu gostei ou não gostei, mas de repente você se apaixona e você fala, nossa, é legal isso aí que ele pensou. Mas se você vai contextualizar o Jurado, ele está dentro do movimento moderno, não tem outro. Sim, mas ele tá mas ele não tá naquela coisinha que todo mundo entrou. Não, porque ele fazia uma coisa que os outros não gostavam, que era... Ele põe ornamento nas coisas dele, uma entendeu? arquitetura decorativa, que ela se filia... decorativa, que não se refere a modernismo, não, ela se filia a uma arquitetura que se fazia em Miami, sim, os hotéis de Miami. O Borges Lapidus. Que é no Miami South, né? Que é mais Miami, mais pro sul de Miami. Que o Artacho tinha acesso, né? Ele está sempre viajando para os Estados Unidos, tinha amizades, o livro da pesquisa do Rui mostra isso, amizade com atores, né? De cinema, enfim. Então ele tinha acesso, conhecia essa arquitetura dos hotéis de Miami e procurou fazer uma mistura, né, da gramática da arquitetura moderna. Você vê que ele usa pilares em V, sim, as lajes curvas, né, da nossa arquitetura moderna, que os caras, vamos dizer assim, internacionalizou, e ao mesmo tempo ela recheada de cores, de texturas, né, de elementos decorativos que tem a ver com essa arquitetura de Miami. Não, e que Miami tem muito, né? Você vai os hotéis de Miami da época de 30, 40, vai. Até hoje se mantém, né? Quando você vai para Miami, que você vai muito, né? Eu? Disney. Disney, adoro uma Disney. Ele organiza a excursão. Eu vou fazer o Pateta, eu vou fazer o Pateta. E aí você tem isso. Mas outra coisa que aí entra num contraponto disso tudo e dos dois grandes arquitetos é o seu querido doutorado, seu Gino, que é uma construtora, Roberto também à venda Simons, nas boas casas do Ramo. Também à venda, acabou de lançar. Essa foi lançada agora também, não foi? O lançamento foi 2 meses atrás. Que é uma construtora mais do estilo da minha. Aquela assim, né? Bauhaus ele jogou no lixo e fez americanizada. O que é legal, deixa eu fazer um jabazinho aqui, já ultrapassado, né? Ué, mas você não vai vender? Não, eu sei que o Simon sentar no meu livro antes do... Antes do Oswaldo. Muito antes do Oswaldo, eu já falava aqui de Roberto Simon, o Gino não sabe disso. E ele aparece aqui nas feiras, né? Porque ele foi um fundador da Fiesp, né? Essas feiras eram patrocinadas pela Fiesp. E aqui está o Simon senta aqui, ó, nessa foto aqui.
Mas bota ali, a câmera sua é aquela ali. Mas e como é que vê? Vê, mas super escura. Então, sim, as fotos do livro realmente são muito ruins, enfim. Isso foi uma crítica terrível que eu fiz à qualidade das imagens. O Simons Mas já o Simons, aparecia se aqui. era, Roberto Simons, se era super famoso, se você pegar. Tornou-se famoso. Cara, né? Pô, na época dessa nome, foto, né? sim, já era. Né? O nome era peso, deixa né? eu falar um pouco dessa pesquisa, porque o Roberto Simons, assim, como você bem observou, é famoso. Famoso para mim. O nome dele está onipresente, É. né? Então, porém, todos conhecem o Roberto Simons enquanto um político, foi senador, foi deputado federal, enquanto escritor, escreveu vários Sim. livros sobre a economia, o economista, o empresário, o industrial. E aqui a região do ABC, uma região que a presença do Roberto Simons na cerâmica Querido, São Caetano. Você está falando de uma filha. Então. Mamãe trabalhou em cerâmica São Caetano. Quer dizer, o nome da família aqui na região é muito forte. Porém, é muito pouco conhecido a vertente do Roberto Simons enquanto engenheiro, que foi a sua formação de origem, né? Engenheiro civil, formado na Politécnica em 1909, um menino prodígio. Ele entra na Poli com 14 anos e se forma também de maneira precoce. A época que a faculdade de engenharia eram 6 anos, ele se forma com 20. E a construtora, assim que ele se forma, em 2 anos ele monta essa construtora. E era uma construtora que tinha uma vertente empresarial distinta, numa época em que a construção civil estava sob a direção de mestres de obras, de artífices, os tais capomastros em São Paulo. O Roberto Simons quis fazer uma construtora que, vamos dizer assim, arrebatasse a concorrência, que mostrasse profissionalismo e seriedade. Ele conhecia uma realidade presente nos Estados Unidos, da construção civil, da indústria, e via um Brasil... Ele conhecia o Taylorismo também, né, Gino? Ele tinha... Via um Brasil que era muito incipiente enquanto indústria. Isso nós estamos falando de 1912, né? Em 1912 ele monta a construtora. E a época que ele vai para os Estados Unidos, possivelmente quando ele se casa, vai passar a lua de mel lá, é lançado o livro do Frederick Taylor sobre a administração científica, princípios da administração científica, né? O Scientific Management. E ele vê aquilo e fala, poxa, é isso, né? Que consistia o quê? Você organizar o trabalho, né? Aumentar a produtividade do trabalhador, remunerar bem o trabalhador, de uma forma que até hoje é aplicado isso na construção civil, que é a tal da empreita, né? Se faz por empreita, você paga um adicional para ele produzir, né, aquilo durante um período de tempo, então ele vai produzir mais. Então o Roberto Simons introduz essa mentalidade, ele vai trazer não mais o mestre de obras para gerir, mas ele traz o engenheiro e o arquiteto para dentro do canteiro de obras, e eles vão organizar toda a obra a partir de cronograma, vai ter um departamento de compra, um departamento técnico, ele vai começar a manter um setor de produção de material, né? Ele tem uma pedreira, né? Vai ter uma produtora de ladrilho hidráulico, vai construir uma série de... Ele tem um almoxarifado gigantesco, tá? De tal modo que quando a construtora passa pela Primeira Guerra Mundial, a crise econômica da Primeira Guerra Mundial, a construtora vai passar muito bem, porque ela vai trabalhar com comercialização de material de construção, já que o material de construção importado... Ele passa isso porque como ele trabalhou com essa coisa... Se a construção civil Hoje eu brinco e tem um fabricante que sempre fala comigo que é a construção engenheirada. A gente fala que é a casa engenheirada, a casa que vem da indústria, a casa que vem pronta, então, planejada. Como na Primeira Guerra Mundial o mercado de material de construção importado foi prejudicado, ele produzia esse material. Então aí a construção civil fica toda afetada, aí ele passa a vender e os balancetes da construtora nesse período são muito elevados. Então o Roberto Simons tem um tino empresarial muito forte, apesar de ser quase que um recém-formado, ele se cerca dos grandes empresários do café da região para serem os acionistas da empresa. Ele é distinto das construtoras, como por exemplo, gosto de fazer um paralelo com o do Ramos de Azevedo, porque foi a grande construtora, o grande escritório de arquitetura, né, escritório técnico de arquitetura do estado de São Paulo e do Brasil na época. O Roberto Simons trabalha de outra forma, a construtora como se fosse uma indústria, uma empresa, com acionistas que financiavam, que
E ao mesmo tempo ele começa a montar uma série de empresas satélite que vai retroalimentar a construtora. Então, uma empresa de habitação, uma empresa frigorífica que vai montar um matadouro, uma série de outras que ele vai gerir, né? Essa construtora, aliás, essa história está toda narrada de tal modo que em 10 anos ela se transforma na maior empresa de construção civil do Brasil, né? Então, não é pouca coisa, não é uma pesquisa que pega um regionalismo, que pega uma questão muito local, mas é uma construtora que teve um impacto nacional, e é isso que vai transformar o Roberto Simons em uma personalidade nacional, tá? Claro que vai surgir os detratores, vai surgir as críticas, que vai trazer muitos problemas para o Roberto Simons, mas é aí que ele resolve deixar de ser engenheiro civil e se tornar um grande pensador dos problemas nacionais a partir daí, né? Então, a construtora é a gênese da formação de todo esse pensamento dele, que vai ser colocado em prática. Aquilo que eu falo sempre, Ramos de Azevedo era uma coisa muito romântica, né? E ele vai atrás, é diferente do Simons, que ele vai atrás de quê? Ele vai atrás da Europa, né? Aquela coisa de ter uma construção toda Mas é a formação dele, né? E tudo. Não, formação dele. Não tô dizendo que é a linha que ele segue. Sim. E Simons vai para uma construção que nós temos uma revolução. Os Estados Unidos vai para uma revolução industrial, vai para uma coisa mais. A indústria em geral, na própria área. Enquanto eu falo que a Europa vai capengando, não, mas vai indo devagar, os Estados Unidos vai mandando ver. Haja visto em tudo, indústria, tudo. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, estou dizendo que o ritmo é outro, né? O ritmo de trabalho é outro. Eu tenho um engenheiro que eu visitei, não sei se ele está assistindo, eu me apaixonei por ele. Ele está fazendo um edifício de 4 andares ali em Avaré. É Avaré? Paranapanema, Avaré. Ele faz tudo na obra. Então é assim, a laje, a treliça, ele viu que sobra concreto, não sei o que lá, ele transforma, ele que faz a trelicinha. Tem um senhorzinho lá que faz... Deu certo, faz. O piso intertravado, teve uma sobra, ele usa e já faz, comprou as formas e já faz. Então, tudo está saindo da obra dele. E é isso. Eu gosto muito do planejamento. Eu falo para os meninos, e sou uma defensora de construtora como do Simons. Eu acho que a gente tem que ser planejamento, a gente tem que ter tudo certo, porque senão a perda é muito grande. Tem uma grande virtude dele, quer dizer, e essa visão empreendedora, pelo fato de ser uma das primeiras obras da construtora foi a construção da Vila Belmiro, em Santos, que era uma vila operária, que ele queria fazer uma vila operária, e o que ele promove? Ele vai nos Estados Unidos fazer uma concorrência de fornecedores de pré-fabricados para construção. E dali ele, então, contrata essa fornecedora de pré-fabricados metálicos e de concreto, e ele traz para cá e começa a fazer as primeiras casas. Obviamente, como eu disse, com a Primeira Guerra Mundial, isso fica prejudicado e esse projeto sucumbe, né? Não é colocado assim em prática tudo aquilo que ele imaginava. Mas foi um embrião de uma proposta interessante que mostrava que ele estava num caminho diferente do restante. Como você falou, Ramos de Azevedo, enfim. Muito embora o Ramos de Azevedo era o grande, vamos dizer assim, o grande referencial. Ele queria ser um Ramos de Azevedo, porque o Ramos foi professor dele na Politécnica, né? E o Ramos de Azevedo era uma pessoa idolatrada, né? Na Politécnica, em todo o cenário. E ele queria ser o Ramos. Só que, ele, ao meu ver, ele supera o Ramos de Azevedo em termos de ousadia do que a construtora foi e do que a construtora fez, né? O Ramos ficou muito restrito em São Paulo e ele acabou fazendo obras por muitos estados do Brasil, né? Eu falo que o Simons, ele ganhou o Brasil, né? Ramos fica aqui, né? Fica aqui na região. Tanto é que depois ele vai se lançar na política, né? E acaba se dando relativamente bem, né, com relação a isso. Então... sim, com certeza. Mas o Oswaldo, vamos falar de Oswaldo. Vamos falar de Oswaldo. A Taxa a gente sabe quem. Deixa a Taxa pra lá. Vamos falar de Oswaldo. Você não tem mais o livro para ler? Eu tenho ele em PDF, para quem quiser depois. Ele está cobrando, metade gente. Do preço. Metade do preço. É que ele já conhece Paris, ele está pensando em ir para a Turquia nesse exato momento. Olha, tá à venda no... Fazer meu... tá à venda no Amazon por R$800, quem quiser comprar.
Eu não ganho um centavo. Tá no R$ 800? R$ 800. Gente, eu e o Gino, a gente está vendendo pro nosso, porque tá autografado. Vale mais, né? Vale mais, porque tá autografado. De fato, tem lá o seu valor, eu acho, né? Mas vamos falar do Oswaldo. Mas, Oswaldo, eu tava vendo o livro de vocês e, assim, é um cara que, depois que ele começa a fazer muita coisa lá do Senai, né, e tudo mais, eu não vejo mais nenhum edifício, assim. O que você pode me falar de edifícios outros que ele faz? E, assim, você fala, nossa, isso aqui é uma construção. Tem as residências, né, que ele fez. Todas bem Sim. pesadas, né? Eu destaco, assim, não, é difícil, eu deixo para o Rui falar, né? Tem as escolas, mas eu destaco uma arquitetura residencial muito particular, que foi a tipologia de uma casa de praia. Acho que é essa aqui. Uma época era a casa do surfista. É muito legal. A casa do surfista. Que ele cria Os dois pavilhão. maiores. Eu acredito que ele foi surfista. Agora você. Pô, você não viu, meu? O Rui era prancha. Você não viu? Gente, você não me viu? O Rui, nós pusemos uma Pegando almofada onda. para ele sentar. Enfim, e a casa do surfista. E aí a casa do surfista, que é o pavilhão de praia, uma arquitetura muito despojada, que ficava à beira-mar, em que Oswaldo vai projetar no Guarujá. Que é a do Guarujá, né? Que foram para os amigos, né? Para os amigos que foram os pioneiros do surf na região, que era o João Raffers. Você, Rui. Eu tô vendo. Gente, o Rui tá aqui, ó. Criancinha. Você é uma mulher. Você tá na árvore. Pense. Mas é muito legal mesmo a casa de coisa. Ele tem algumas residências, né? Mas ele essas casas eram pavilhões. É tipo pavilhão todas, eram excepcionais, né? Esses tipo projetos. Pavilhões todas, né? Muito, porque o Oswaldo também era um cara, vamos dizer, ele era um santista, né? Ele era um cara de praia, era um bom vivant, de família nobre, né? O Oswaldo era um cara de família rica, né? E isso também facilitou bastante algumas coisas, principalmente no aspecto assim da clientela, né? Ele conseguir clientela. Mas Oswaldo não se furtou a isso, ou seja, ao fato de ter que trabalhar, por exemplo, a prefeitura. Ele trabalhou na prefeitura de São Paulo, né? Foi um funcionário da prefeitura de São Paulo. E depois ele vai fazer, participar. São seus? Não, do Oswaldo. É do próprio Oswaldo. Depois ele vai participar do convênio escolar com o Robert Mange, com o Hélio Duarte, falhou o nome, foi o grande coordenador, que foi um projeto grandioso, né? Ou seja, essas coisas, infelizmente, desapareceram. O que acontece nesse tempo de ensinar do Oswaldo e as Falsos? Meu Deus do céu. Falso. É a Falso. Nós participamos dessa história, de uma parte dessa história. O Oswaldo, ele é convidado a fazer o plano diretor físico de Santos, em 1967, ele vai elaborar em 68. E ao finalizar o plano, ele percebe que era necessário ter um curso de arquitetura para a região, para formar os arquitetos que seriam os futuros defensores desse plano e aprimorariam esse plano. E aí que ele monta o curso. Ele que monta? Ele monta o curso com a ajuda do Vila Nova Artigas, que elaboram o plano pedagógico. Né? O projeto pedagógico é deles. Muito bom. E o Oswaldo, então, convida os colegas da FAO-USP, para vir, para ser os professores. E alguns... Professores que estavam proibidos de dar aula na USP por conta do regime militar. Do regime militar. Da ditadura militar. Encontram, vamos dizer assim, um porto seguro para poder dar suas aulas tranquilas. E o Oswaldo traz também alguns profissionais da região que atuavam em obras públicas, né? E aí que sai, o curso surge, terceiro, né, do estado de São Paulo, né? Primeiro tinha sido o Mackenzie, depois a FAO, e a FAO Santos é a terceira, né? É a terceira. E a partir daí o Oswaldo se torna o diretor por várias ocasiões, e a faculdade foi sempre se aprimorando, e claro, vivenciando algumas crises institucionais, que era natural, né?
Mas a ditadura não incomoda Afonso Santos? Incomoda muito. Né? Claro. Uma série de, vamos dizer assim, de Tinha olheiro lá dentro. de informantes que A gente sabe disso. irá vigiar, né? Afonso Santos foi um grande polo cultural da região, porque era o único curso que ficava aberto 24 horas, né? O ateliê, que foi projetado pelo Oswaldo, né? Era um espaço amplo, enorme, né? E ali, esse ateliê ficava funcionando 24 horas. Os alunos, estudantes de outros cursos iam para lá fazer seus trabalhos ou mesmo fazer reuniões. O Centro dos Estudantes de Santos acaba fazendo reuniões dentro, né, da faculdade durante as noites, enfim. Então, ali tinha mais alunos durante as madrugadas do que no período de aula. E olha que a faculdade tinha 700 alunos, mas chegava a mais de 1.000 alunos durante as madrugadas. Então, vivenciar a FAUS, como o Rui e eu vivenciamos naquele momento, foi um grande aprendizado. Foi ali que, vamos dizer assim, que nós formamos o cidadão. Né? O cidadão, o arquiteto cidadão. Tem pergunta aí, querido? Você tá quietinho hoje? Tô quietinho hoje, só tô ouvindo nossos grandes mestres, né? Por favor, agradeça primeiramente nossos patrocinadores. Eu quero agradecer a todos que estão participando. A gente tá com um pequeno probleminha de internet, mas em algumas regiões, mas a gente tá aqui acompanhando todo mundo. Quero agradecer a Cromac Construtora por sempre nos ajudar e patrocinar, eu sempre esqueço da Cromac. Muito obrigado a Quanto, muito obrigado a Amy, muito obrigado ao Additive. Todos vocês fazem muita diferença aqui no nosso podcast, tá? Tem muita gente mandando oi pro nosso querido Rui, coraçãozinho, dizendo que ama. Ai, que bando de gente falsa. A Maria Alice mandando boa noite aos amigos. A Heloísa, muito obrigado, Elo, pela sua presença sempre aqui conosco. Faz tá? pergunta, Elo. Podem fazer pergunta, gente. O Edmilson Santos, Chances, desculpa, mandando boa noite. Desculpa se eu errar o nome, tá? Gioia, desculpa. Estado em Roma. Nossa amiga, olha, de Roma. Visita internacional, hein? Internacional. Falando sobre... Tchau, Bela. Falando aqui que Restauro é maravilhoso, então tá... Eu um admiro elogio ali ao Restauro. nosso querido amigo que trabalha com Restauro. Assim, é difícil, né? Imagine ficar lá restaurando grandes... Você sabe, deixa eu aproveitar e contar uma história inusitada, né? Eu estava fazendo um curso de restauro em Roma, já há um tempo, e certa vez eu fui com uns amigos argentinos que também faziam esse curso. Nós fomos visitar a igreja de São Francesco a Ripa, né? E ali eu fui porque eu sou fascinado pelo Gian Lorenzo Bernini, e ali existe uma escultura da Beata Ludovica, né, que eu acho um primor. E eu chamei esses colegas, que eram ignorantes no assunto, para ver a Beata Ludovica. Ao entrar, a igreja estava em obras, e nós fomos entrando assim, toda apagada. E ali a gente encontrou, assim, tudo apagado, assim, a escultura da Beata. Eu falei, olha só que linda, eles ficaram realmente espantados com a beleza da obra. E surge ali uma pessoa intitulando que era o restaurador daquela obra e da igreja. Me apresentei quanto arquiteto que trabalhava com isso, e ele falou, poxa, peraí, acendeu a luz, né, para nós vermos aquilo, e não só nos deu essa graça, mas também falou, se vocês quiserem ver de perto, vocês podem subir na obra. Nós subimos em cima vamos dizer assim, do altar onde estava aquela obra, e eu pude ver, pela primeira vez, assim, uma obra de um grande mestre do barroco italiano, assim, muito perto, na intimidade. Quase abraçando. Eu abracei, beijei a boca da Beata, fiz todo tipo de ato profano que se pode cometer. Meu Deus, a Beata não... Talvez foi a minha emoção. Cancela, gente. O Gino não fez por mal de beijar. Olha, pelo amor de Deus, gente. Porque nós vamos ser cancelados agora, né? Tem uma série de fotos. O arquiteto beijou a Beata, filho. Lacrou. E não podia deixar de contar essa passagem. A Gioia, que está na Itália, está em Roma, vai lá visitar.
Temos uma pergunta aqui do Monteiro Soluções e Engenharia. Ele sempre está participando aqui do nosso Nosso querido podcast. Luciano Monteiro, Tá. engenheiro. Luciano, você já é íntimo. Lu, Lu! muito obrigado pela sua participação, tá? E ele pergunta a vocês, grande mestres, Esse é um engenheiro que... o que vocês acham do edifício Martinelli em São Paulo? Bom, o que a gente acha do edifício Martinelli Eu acho bom, é uma primeiro. obra exemplar, né? Tá lá há tantos anos, né? Teve um período de decadência Seríssimo. seríssima. Aquele poço, inclusive, tinha, quando eles foram limpar, encontraram corpos ali dentro. Sim. Foi uma coisa terrível isso daí. É um emblema, uma história, uma página da cidade de São Paulo que está contada dentro daquele edifício. Tem publicações da Maria Cecília Anacleto, O Homem, uma publicação antiga, mas muito, muito boa, da Maria Cecília. Quem puder achar, né, que compre. E ela estudou muito o edifício Martinelli. É um exemplo fantástico de uma arquitetura, uma história absurda, né, essa pujança desses Não, e essa capomastri. altura na época, né? Quando o cara constrói o Martinelli, o cara Pois é, enlouqueceu, polemizou, né? E Uma não, ele polêmica. polemizou, e foi uma polêmica muito, porque era o tamanho e a altura do Sim, que ele estava fazendo. Que antes- sim. Até então não tinha, né, gente? Ele queria que o edifício ganhasse importância pela sua dimensão, né? Que Exato. fosse o maior edifício da América Tanto Latina. é que ele faz a casa dele em cima, porque várias pessoas ficam com medo por causa da Colocava em altura dúvida sobre e a estavam em estabilidade. dúvida sobre a estabilidade do edifício. Exato. Tem toda Havia essa naquele história. período uma certa competição de edifícios, né? São Paulo chegava nesse ponto, né, de fazer o projeto lá do pai do Cristiano Samuel das Neves, né, que faz o primeiro edifício Sim. alto ali, o Moreira, eu esqueço o nome agora. Sampaio Moreira. Sampaio Moreira. Isso, faz o Sampaio Moreira, entre as duas residências ali e tal, de frente para o Vale do Anhangabaú. Chegou a ser o prédio mais alto de São Paulo, imagina, 6 andares, 7 andares. Aí. Então essas coisas estão assim, havia uma certa competição. E claro, né, o Martinelli, desculpa, como sendo ele um imigrante italiano bem sucedido, né, então para ele aquilo foi um... Mas respondendo à pergunta do Luciano, eu acho um prédio bacana. Da época, assim, marca um período, né? E marca um período pela estabilidade, porque o Luciano, que é engenheiro, sabe, deve saber mais que nós. Tá lá até hoje, né? Porque, querendo ou não, aquele pedaço do Vale do Anhangabaú é um vale. É um vale que cheio de problemas, né? Ah, e, sem dúvida. e até hoje. E é muito engraçado porque está do lado do Baixo Meretrício, né? Porque, para quem não sabe, a Líbero Badaró, no início da cidade, era sim o final de Os São polacos. Paulo, e onde ficava o Baixo Meretrício. Polacar no E Rio. aí tinha a fazenda de chá, a chácara da fazenda de chá, que era o vale. Chá e agrião, né? Era a plantação de chá e agrião. E quem ficava antes ali na Líbero? As mocinhas. E aí, o que Mas você o acha edifício, Não, o edifício ainda mantém uma força visual, né, incrível naquela descida da São João ali, quer dizer, ele tem uma perspectiva muito aguda com relação a quem é o observador da calçada e, ao mesmo tempo, o projeto foi muito generoso, né, nas suas parcialidades, porque até hoje ele está em uso. Várias secretarias da prefeitura ali funcionam. Não, continua, né? A parte central ali do urbanismo, da parte da prefeitura está lá. É um edifício realmente que tem a sua virtude e está lá, né? Está lá como sendo... Não, e eu acho uma outra coisa do Martinelli, eu não sei se vocês concordam, ele é uma referência, como diz você, na paisagem. Você olha, você bate o olho, você fica procurando, você fala, tá aqui. Cheguei, Dona Martinelli. Opa, cheguei, né? E eu acho que é um dos edifícios que mais simboliza. É só falar o Martinelli, todo mundo sabe onde fica. E mesmo assim o Banespinha, né? Que nem também é outro que eu falo que é uma grande referência pra gente. É o nosso Empire State, né? É o nosso querido. É o primeiro... Mas eu sou muito mais Martinelli do que o Banespinha. Essa é uma opinião de... Eu sei que a gente, como arquiteto, não pode falar o que é bonito, o que é feio, afinal... Eu não me lembro o autor do... Olha, tem ali ao lado, há um outro edifício que foi um banco do estado de São Paulo. Hoje eu não estou lembrado qual é a função dele. É um edifício Art Deco, belíssimo. Sim, belíssimo. Está bem no largo, né?
Antônio Prado, e foi feito por um arquiteto argentino. Esse edifício é primoroso nos acabamentos. Maravilhoso. Você sabe, assim, não vem ao caso, o meu mestrado foi feito na cidade de São Paulo, através, assim, quem me inspirou foi Lucrécia, da USP, né, para aquele livro Espaços Periféricos. Sim. E eu falei sobre espaços na cidade, trabalhei com pessoas fotografando o centro da cidade. Peguei pessoas, né, com idade, já acima de 50 anos, e o que eram representações para elas com relação a espaços que lembravam e tinham uma memória nisso. E o que mais foi fotografado foi a ladeira Porto Geral e o Martinelli. Olha só. Né? A ladeira é incrível visto de cima, né? Porque aquele desenho da ladeira... É impressionante. O desenho do piso da ladeira é impressionante, de lindo. Eu adoro o centro de São Paulo, gente. Não, imagina, aquilo ali é tudo de bom. São Paulo, esquina do mundo. O Martinelli está aberto à visitação, já faz tempo. E vem cá, recomendamos. Tem algum? Porque eu lembro... gente, nós vamos botar o link do documentário que meu amigo tá lá estrelando. Por favor, assista o documentário Arquitetura Proibida. Arquitetura Proibida, a gente coloca o link em nova depois, versão. Tá? Que Rui está lá falando, explicando, e jogando. Curiosamente, um parênteses, esse documentário a gente ganhou um edital justamente do pessoal que foi o CAL, né, que patrocinou pela Fundação Gilberto Salvador, né? E o CAL que patrocinou a gente ganhou essa licitação, né? E o CAL que patrocinou. E via de regra, né? Um dia todos nós fomos CREA, né? E era o CREA quem vinha em cima da taxa de jurado. Então, ironicamente, vamos falar assim, o ex-CREA, né, vai patrocinar o... Mas é que a gente não é CREA mais, né? Não, então, o ex-CREA, eu disse para nós, né? Vai patrocinar. Houve uma mudança de áreas por completo, né? Não, sem dúvida. Mas você só foi patrocinado porque não era o CREA, querido. Não, sim, não, mas é aqueles caras que também estavam no CREA, você entendeu? Não, deixa eu dizer. Então tá bom. Você só foi patrocinado porque era só arquiteto que estava lá, filho. Bom, pelo sim, pelo não. Desculpa, engenheirada. Sorry, periferia. Não fala que tá cheio de dinheiro aí, pelo amor de Deus. Engenheiros do meu coração, ele está brincando, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, mais voltado para o restauro. E hoje eu me preocupo muito quando eu ando no centro de São Paulo e vejo descaso com algumas obras, alguns edifícios ali super históricos e está totalmente abandonado. Vocês, como pais da nossa arquitetura, o que vocês acham? Qual é o padrinho? Padrinho. Não, eu falei pais porque não fui eu que eu tô tomando agora a fala do Monteiro, né? Que você tá chamando vocês de pais arquitetos. O engenheiro aqui, tá chamando de vocês de pais. Obrigado, Monteiro. O que vocês acham sobre esse descaso com patrimônio? O patrimônio. Qual patrimônio que você está falando? Mas todo, patrimônio arquitetônico. Patrimônio moderno, patrimônio... Em geral, né? Em geral, o patrimônio que vai para restauro, né? Bom, enfim... O cara abraça e fala, eu sou patrimônio. Vai, e aí, Gino? Levantou a bola, você corta. Isso é uma tristeza, né? Porque mostra uma ignorância coletiva. E daquele que é proprietário do seu próprio... Quando a gente fala em patrimônio, não é o patrimônio histórico em si, mas o patrimônio também é monetário. Porque o proprietário está deixando seu patrimônio monetário se dilapidar e se desvalorizar. É uma falta de mentalidade, uma educação cultural que no Brasil, né, isso aí está ainda muito incipiente e que poderia tomar um outro caminho se houvesse... Não, já houve, né? É que sempre, quando se avança um passo, retrocede 10, né? Mas uma educação patrimonial é fundamental, né? Uma ação que perpassa não só a esfera federal, mas também estadual e municipal. Isso é muito importante. Mas eu sabe que eu vou dar um exemplo que eu vejo através da Luciana, né? Que trabalha para banco, né? Eu vejo que existe uma preocupação dos bancos, tudo bem que tem dinheiro, são sensacionais, tá? Eles podem e tal. Mas eles têm uma preocupação hoje muito grande no restauro dos prédios históricos no qual eles estão inseridos ou acabam se inserindo.
você não acha que talvez, não sei, trabalhar diferente esse patrimônio? Porque assim, eu vejo alguns prédios que são tombados e o proprietário, que é uma pessoa física, né? Ele não tem condição de arcar com todo esse trabalho. Eu falo porque eu trabalhei em Paraty, logo que eu me formei, e eu trabalhava no departamento de arquitetura. E eu vou falar para você, tinha hora que eu tinha vontade de pegar o cara lá do restauro, amarrar ele na âncora e deixar lá, para ver se morria logo, entendeu? Porque assim... O pessoal vai cancelar o programa, Tô brincando. Tem gente assim, no mar aí vendo o programa. Tem gente que está no mar tá vendo o programa. Assim, não, e eu vi, claro que hoje mais velha, né, mais experiente, eu entendo o lado dele, mas várias pessoas que compravam residências, principalmente ali no Centro Velho de Paraty, tudo bem, tinha gente com um poder aquisitivo maravilhoso, como Roberto Marinho, que restaurou, vários que tem. Mas tinha gente que morava no Centro Velho, que vinha de pai para filho, essas residências, e ficava essa briga, né? O cara tem que ir na tinta, cada vez que o cara ia pintar a casa, não, tem que ser. Aí ele ia lá, raspava até achar, aí ela é orgânica e tal. Você não acha que deveria... Não que eu quero que acabe, muito pelo contrário. Eu falo que o Brasil, para destruir as coisas dele, é 2 palitos, né? Não quero mais. Destruir. Passa por cima. Agora, assim, você não acha que deveria ter alguma coisa que ajudasse esse proprietário físico? Essa preocupação que você observa, ela tem sido uma preocupação latente vamos dizer, dos órgãos de preservação, de tentar trazer uma facilidade na manutenção e de compreensão por parte dessas pessoas físicas. Mas, claro, começa por um entendimento da sua importância. No Brasil, o analfabetismo ainda está presente, e um analfabetismo maior ainda, que é esse analfabetismo cultural, em que as famílias do Brasil, os proprietários, enfim, tratam com descaso, né, essas manifestações culturais, e a arquitetura é uma delas muito relevante. A gente encontra realmente muita dificuldade. Os órgãos vamos dizer assim, não órgãos, mas os meios de comunicação também pouco facilitam a informação, na tomada de consciência. Quer dizer, preservar o patrimônio virou vilão de um desenvolvimento, né, econômico, desenvolvimento da cidade, o que é pura ignorância, né? Porque, na verdade, hoje em dia que se fala muito de sustentabilidade, a preservação, ela é fundamental para se alcançar isso. Ai, né? Desculpa falar em meu, né? Porque eu tô falando... Ô, Gino, fala muito disso, porque assim, eu participo de vários grupos e falo assim, não, eu sou sustentável, não, porque a construção é sustentável. Eu acho muito importante que você fale disso, que o patrimônio é ser sustentável, entendeu? Ele é ser sustentável, ele procura, vamos dizer assim, a manutenção de uma qualidade urbana, quando você ajusta o gabarito vamos dizer assim, dos logradouros, das vilas, dos bairros, né, contra o crescimento desordenado, porque se você deixa, quer dizer, a lógica que vai imperar é a lógica do mercado imobiliário, cada vez mais uma verticalização. Eu acho que a preservação do patrimônio busca equilibrar um pouco, né, criar um crescimento organizado, ordenado, de qualidade, tá? Então, e quem é proprietário de um bem tombado está perdendo dinheiro, né? Porque ele preservado, ele vai valorizar todo o entorno. Isso aí são coisas que até nos Estados Unidos eles estão, que é, vamos dizer, o centro do capitalismo internacional, do capitalismo imobiliário, onde o Brasil, o mercado imobiliário brasileiro, da América Latina, se pautou muito pela atividade, né, do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Lá eles têm tratado isso com muito interesse, né? Até por uma questão de valorização do próprio lugar, né? E eu acho que outra coisa, desculpa te atrapalhar, uma coisa que é muito legal que eu vejo lá
que eu vejo lá fora, quando a gente estava falando de Chicago, né, dos grandes arquitetos de Chicago e tudo, toda a história, gente, eles transformam isso em turismo, eles transformam em renda até mesmo para ajudar as casas. Por exemplo, você vai na Europa, eu vou visitar Notre Dame, né? Eu fiquei muito triste. Quando voltou, graças a Deus, a Europa, ela reconstrói, graças a Deus. Eu lembro, se você não pagar, você não sobe na torre. Aí você vai falar, mas é para o cara ficar rico? Não, é para cuidar desse patrimônio. Por que não entender, o brasileiro não entender que ele ter um patrimônio conservado... Eu queria esticar a corda estica. E dizer o seguinte, eu acho que tudo isso passa por um desentendimento do espaço urbano. As pessoas não sabem lidar com a cidade. A gente deveria ensinar as nossas crianças a aprenderem a lidar com a cidade. Infelizmente, as cidades hoje, elas estão loteadas nas mãos de grandes proprietários, tá certo? De grandes especuladores imobiliários que fazem o que querem, mudam as leis, fazem tudo ao seu bel prazer. No entanto, a cidade não é de proprietários, a cidade é do povo. Certo? A cidade é nossa. Eu acho que as nossas crianças precisariam ser educadas para entender o espaço urbano. Pronto. Acabou, né? Antigamente a gente era educado para isso que o Gino está falando, que obviamente você também tocou no assunto. Pô, você vai para a Europa, o que você vai? Você chega na Europa, você vai para onde? Para uma rave? Eu não, você vai conhecer a cidade, você vai ver o quê? Os monumentos, a história da cidade está embutida. Andar de metrô, ok, isso daí, caminhar, mas não, mas tô dizendo, a história do homem está dentro das cidades, está dentro da arquitetura dessas cidades. Não, e com certeza, Ponto final. Os caminhos, as coisas onde você quer um exemplo que a gente vem conversando no carro, um exemplo péssimo? O que estão fazendo lá com o Balneário Camboriú? Você acha que aquilo está certo? Para pensar, se todo mundo sair na rua, hoje as ruas de Camboriú tem aqui, ó, tem a largura do meu palmo aqui. Se todo mundo sair na rua hoje lá em Camboriú com aqueles pés daquela altura, ninguém vai andar. E isso está certo? Esses caras não estão, ninguém está enxergando isso. Eu acho, né? Não. Eu acho, enfim. Não, tá superlotando uma cidade que não tem. Já visto que tiveram que aumentar a quantidade de espaço de areia, puseram areia lá, porque não tem sol. Acabou o sol. Agora, só tentando fechar a pergunta que foi colocada, né? O que eu acho uma tristeza, né? Uma tristeza deixar os edifícios que são preservados num estado deplorável, né? Num estado de degradação, esperando ruir, né? Como se estivesse fazendo algo realmente significativo para o futuro da cidade, enfim. Eu acho isso aí de uma... O que está acontecendo? Uma loucura. Já vimos tanta coisa, né? Claro, a tua experiência no Paraty, ela foi fruto de uma época que aqueles que lutavam pela preservação do patrimônio lutavam de uma maneira até selvagem. Tá? Porque era a única coisa que restava, porque estão sozinhos, e ainda hoje seguem sozinhos. Porém, sofrem pressão de todos os lados, né? Sobretudo de agentes do mercado imobiliário, construção civil, políticos. É uma luta realmente desigual. Porém, já há, né, sem dúvida, a ideia de... Já foram criados mecanismos que favorecem bastante o proprietário em financiamentos, em isenções de impostos, mas precisa mais. Né? Eu acho que há proprietários que realmente não têm recursos, se sentem muito pressionados para investir. Há uma série de outras, de uma série de mecanismos, porém ainda não são suficientes. Mas aos poucos vai se aperfeiçoando. Mas hoje eu admiro Paraty, porque Paraty é uma das poucas cidades que se preservam e mantém, pelo menos aquele centro, não mudar a corrente continua onde está. Não, continua onde está, né? Não tirar ela do lugar. Isso já faz 30 anos que eu estou formada. Foi logo no início da minha carreira. E eu acho assim, fico muito feliz de ver Paraty sempre. Foi graças a esses profissionais. Sim, sim. E a profissionais e a própria direção da cidade, né? E eu acho que também a população que se beneficia e sabe que se beneficia com o fato de Paraty ser o que é Paraty, né? Vocês sabem que São Luís do Maranhão, aqueles grandes casarões estão desabando por falta de manutenção. Uma umidade extrema, eles são enormes, são pesados, estão desabando. Estão vindo alemães, franceses, italianos, estão comprando esses casarões e estão preservando isso. Estão comprando assim na Bacia das Almas, né?
e estão preservando esses casarões. Olha só que legal. Porque para eles é muito importante. Com isso, a gente pode concluir que o Brasil ele não dá valor à sua história? O brasileiro? Dá valor, assim, mas não é uma questão generalizada, né? Acho que, sobretudo, as elites e a classe média ainda tem muito a aprender, mas muita coisa se avançou. Tá? Se nós pegarmos de 50 anos para cá, muita coisa se avançou na relação do patrimônio. Muita coisa se preservou e acho que esse é um caminho sem volta, né? O Brasil, se quer se tornar um grande país, na questão, vamos dizer assim, até econômica, a questão da preservação, e a gente fala da preservação em geral, né? Da preservação do meio ambiente natural e do meio ambiente construído é fundamental para isso. Tem mais pergunta, querido? Não temos pergunta, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, dando boa noite. Nós também. Chamando o Rui de lindão, né? Rui. Essa daí que... Você pagou quanto, Viu? filho? Não, a gente pode... Ela tá fora do país, então ela tem todo o direito. É uma presença internacional aqui no nosso podcast, tá? Tem todo direito. Muito obrigado a todos. Mais uma Tá vez... andando de moto ainda? Tô. Mais uma vez eu agradeço a todos os nossos patrocinadores. Respeito. O Adnel tá falando. É assim. Fazendo jabá. É a hora do nosso querido reclame do podcast, né? Do podcast, isso mesmo. Muito obrigado a Quanto, a Amy, muito obrigado a Cromac Construtora, E a agora? Additive, muito obrigado a todos. Esse- Eu quero dizer Esse que não esses tem dois pra vender. livros, Esse Vanessa, não tem pra vender. esses dois livros é de propriedade do Pode Construir. Gente, e eu vocês sei. podem entrar lá no nosso link que a gente vai fazer um leilão dele. Ai, pode, deixa. Eu não sei, é o livro do Gino, né? Gino, Eu pode? só tenho esse. E a Júlio só tem esse. É pobre, a gente é muito pobre, meu. Você não tem ideia como... Você vai escrever livro pra você ver Eu como é bom. escrevi, gente, não vende nada. O meu até parou também, Ai, tá? tá vendo? Desisto. Não, gente, ó. Eu falo para todo estudante de arquitetura. Eu esqueci de mencionar uma pessoa que sempre está aqui nos apoiando, os Maias. Muito Os obrigado pelo Maias, os estúdio, pelo Maias. carinho, pela atenção, tá? Beth- Vocês são a incríveis. Elizabeth Quem não são? sabe, mas tem Aquele alguém, povo, os Beth, maias? É, que os maias, sabe, né? tem um Aztecas. livro Os sobre aztecas, fotografia. os incas, E os ele está aztecas. sentado à minha frente. A Beth é apaixonada por fotografia e ele tem um livro sobre isso, tá? Tem Não, vários. tem vários Tem livros sobre vários isso. livros sobre isso. Livros sobre Olha lá, isso. pronto, já foi. Esse é pior que eu. Gente, olha, eu sei que tem um monte de estudante de arquitetura. Tem um monte de gente na área. Pelo amor de Deus, leiam. Leiam. Por favor, ler faz Leiam. bem. Isso aqui é repertório. Isso aqui é repertório. Se você... Ai, não consigo criar. Ninguém cria no vazio, gente. Tem que saber todos esses autores. Tem que ter referência. Tem que ter referência. Você quer fazer um mestrado, você quer fazer um doutorado, você tem que ter referência, gente. Você tem que saber quem são os Se caras. alguém quiser, depois eu deixo o link para pegar o Deixa assim. PDF do Artacho Jurado. Então, ó, do Artacho Jurado, pessoal, depois a gente vai deixar o link e o Rui vai deixar o link para vocês pegarem o PDF. Leia, gente. É sensacional. Esse aqui, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto dessa construtora. Então, eu sou completamente suspeita para falar. E temos também nosso querido Oswaldo Correia, Oswaldão, que acabou fazendo várias coisas, principalmente Senai, né? E aí acabou o primeiro... Escola, Sesc, Senai. Senac. Senac ou Senai? Senac. Sesc Senac. Sesc Senac. Sesc Senac. Eles eram juntos, depois Isso. separou. E ficou... E ele tem muita coisa legal, além de Sobre as Ondas. Quem for, né? Da Baixada, por favor. É o mais bonito. É o mais maravilhoso. Visite. Pergunta. Esse aqui pode visitar, não? Não, né? Qual? O Sobre as Ondas? Acho que a parte térrea pode. Pode. Né? Tem um restaurante lá que... Tá. E do Atache, tá tendo alguma visita? Tá tendo alguma coisa? Olha, durante a pandemia parou, mas enquanto eu estive no Ceará, me ligaram se eu queria fazer passeios. É. Eu fiz um passeio domingo retrasado nesse prédio aí no... Gente, eu vou deixar o contato do Rui. Quem quiser... Ué, não é?
O Rui, Rui, você ele não tá tá abrindo fazendo uma nada. agência de turismo agora, Não gente. é isso, o cara é expert. Pagando almoço pra ele faz qualquer coisa. Isso. É, ele é facinho. Não esqueçam da facinho. cerveja. Gente, ele é facinho. Ó, faz o passeio do Atacho, que é muito legal. Assiste o vídeo. Então, deixa eu concluir. Eu fiz mais ou menos uns 10 passeios por São Paulo, dentro dos prédios do Artacho Jurado, e era realmente muito divertido. Bem, isso daí acabou, eu acabei indo para o Ceará, fiquei quase 3 anos no Ceará, uma experiência maravilhosa para mim. Enfim, e aí eu voltei, quer dizer, aí veio a pandemia e acabou. Quando eu estava no Ceará, me ligaram e falaram assim, escuta, você não quer fazer um passeio aqui pelos prédios do Artacho? Eu falei, escuta, eu estou no Ceará, você paga a passagem para ir de volta? Aí Não, mas não deu. agora você não tá. Você tá em Santos, faz aí até cobra o- uma quirelinha do Até povo e faz. O Fernando Munholi, Eu que acho que é você da- devia falar com o Stamati. O arquiteto Stamati adora fazer passeios. Ela gosta de você gosta dela. então, mas E eu acho que você devia fazer um. Ela faz passeios por São Paulo, sabia? Ela tá fazendo passeios urbanos. eu que dei ideia para ela, porque ela estudou muito o Bom Retiro, o bairro do Bom Ué, Retiro. por que você não faz com ela? O Bom Retiro? Não, é tacho. Não sei se quem que organiza os Ué, atachos. dá pra ela. Ah, é? Então tá bom. Ah, tá fazendo nada. Eu vou dar para ela, então. Tá vendo? A Stamati. pessoa é baixaria. Stamati. A gente quer ser A sério, Tula. Gino. A gente A quer Tula. ser sério. É que assim, pessoas, vocês não imaginam o que é andar com isso o dia inteiro. What? Olha a cara do Gino. Só dá um What? foco no Gino. Só dá um foco, né? Uma pessoa super séria. O Gino, é sério. Não, o Gino é sério. Agora você, meu amor. Pois é, ele é a reserva moral do É a negócio. reserva moral do programa. Você é o CG. Você anda de CG, como de Gino, pra cima e pra baixo. Na sua CG. Tá certo, deixa eu andar na minha CG que eu tô bem, ó. Tô bem servido. Bom, gente, até semana que vem, mais um episódio. Você não quer que a gente volte semana que vem, não? Não precisa? Semana que vem temos aí outras coisas. Não, tem outra pessoa para vir. Mas pode Ok. voltar. Pode Depois da sua voltar. performance. Pode voltar. Você Eu viu tenho uma aí? última pergunta. Pode fazer. Muito importante para os dois. Aham. Sério agora. Sem brincadeira. Pode construir? Pode, ué. Com certeza. Legal. Gente, boa noite. Até Muito quinta-feira. obrigado, pessoal. Tchau. No mesmo canal, nesse mesmo horário. No Messi Baixo Canal, não esqueça da gente. Siga-nos. Siga-nos. Joinha. Inscreva-se, ajude o canal a evoluir. Eu quero bater os 1000, por favor, tá? Inscritos, para eu crescer aí. E eu espero que o pessoal que assistiu aí ouviu, né? No Spotify. Estamos no Spotify, na Amazon, no Google, em todos os lugares. Acompanhe. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade. Obrigado, Adinael, também pelas perguntas. Muito obrigado. Ó, tá vendo? Fui notado. Eu fui notado. Muito obrigado, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Falou.